Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova pra vocês. Só que antes de começar o vídeo, eu queria estar recomendando o servidor do meu Discord. Entrando lá, vocês poderão estar encontrando algumas novas obras. Além do mais, vocês poderão estar batendo um bate-papo comigo. Mas já se você procura obras, lá no servidor vocês vão estar conseguindo encontrar algumas. Agora que o servidor tem ADMs de qualidade, estarei deixando o link no primeiro comentário fixado. A história desse manhwa já se inicia com o nosso protagonista em uma cidade. Em uma cidade, podemos ver ele. Ele utilizava uma fantasia de pelúcia, mas no momento, o nosso protagonista pretenderia estar fazendo uma coisa. Esta era estar se confessando para a mina que ele está mais gostando. De apoio para o nosso prota, tem esse grupo atrás dele. Eles estavam filmando tudo isso acontecendo. Nosso meninão, em seguida, então tenta a sorte, pois o máximo que ele poderia estar recebendo era um não. Tirando essa sua pelúcia, todo mundo vai à loucura. Em seguida, ele tenta a sorte, só que essa falar que não queria o nosso protagonista. Eles se conheceram nem sequer faz uma semana. Além do mais, essa não queria estar ficando com um perdedor. Ela, quando fala isso, faz nosso prota ir água abaixo. Aqui, ele travava, nem sequer se movimentava. Ali, uns filmava e zoava o nosso protagonista. Só que no momento aqui, uma pessoa aparece. Essa interrompe essa gravação. Só que aquilo tudo que foi gravado antes com o nosso protagonista acabou caindo na internet. Ele conseguiu se tornar famoso, porém ele não curtiu sua fama. Todos o chamam de gordo. Se perguntando do porquê todos o chamavam assim, ele comia um hambúrguer. Enquanto comia aquilo, ele recebeu uma ligação. Essa era daquela sua amiga que salvou o nosso protagonista antes. Porém, essa convidava o nosso protagonista para estar indo em um certo lugar. Mas ele recusa. Ele não aceita que ele está chegando perto deles. Em um tipo de karaokê, podemos ver ela. Ela ficava ao redor de vários figurantes. Aqui no momento, era basicamente seu aniversário. Ela queria que o nosso protagonista estivesse ali. Enquanto ela ficava triste com isso, em outro lado já podemos ver o nosso protagonista. Desapontado com a vida, ele tentava comer tudo que estava vendo na sua frente. Ele adorava comer, porém a comida trazia gorduras para si. Isso fazia várias pessoas ao seu redor ficar longe dele. Enquanto ficava desapontado com a vida, ele só comia. Enquanto comia, ele sem querer acaba engasgando com um hambúrguer. Ele sem querer acaba se engasgando. Devido a isso, ele acaba morrendo. Fechando seus olhos, ele acaba tendo algumas lembranças. E aqui descobrimos uma coisa, que nosso protagonista, vulgo ele Shang, desde criança é julgado por algumas pessoas por ser gordo. Porém, em seguida, ele acaba tendo uma outra notícia extremamente triste. Seu pai ficou doente, mas ele teve uma pior. No fim, acabou morrendo também. Por nosso protagonista desde criança gostar de comer, a sua mãe, pessoas ao seu redor, sempre vivia pedindo para que ele pudesse parar de comer tanto assim. Eles sempre pediam para que ele cuidasse mais de seu corpo, porém ele nunca escutava isso. Só que em sua vida toda, ele nunca conseguiu se sentir leve. Devido à sua obesidade, ele sempre se sentia muito pesado. Só que agora, tudo para si se parecia mais leve. No entanto, a morte não é a única coisa no fim do turno. Ele recebe um tipo de pacote de raio. Assim, ao ganhar aquilo, ele acaba no fim acordando. Ele, quando abre seus olhos, ele começa a perceber algumas coisas. Uma delas é que ele não conseguiu morrer. Outra era que seu corpo estava muito mais fraco. Assim, ligando a luz, ele se olha no espelho. Olhando, ele percebe uma coisa de diferente com ele. Agora, ele não era mais um gordo, em si agora um magro. Ele no momento se sentia como uma cigarra. As cigarras, quando renascem, ela sempre troca de cor. Nosso protagonista, que ainda não entendia o que estava acontecendo, fica feliz. Mas em seguida ele começa a escutar uma voz. Essa voz estava vindo de algum lugar. Olhando para baixo, ele vê um sistema aparecendo em sua frente. Ele dá uns parabéns pro moleque, pois ele foi um escolhido para estar conseguindo se tornar um Hakudo. Como recompensa agora por ter recebido esse sistema, ele dará ao nosso protagonista algumas coisas. Mas nosso sistema, conhecido mais como Nicholas Angela, estará meio que de olho em nosso protagonista por um certo tempo. Só que nosso protagonista, nesse momento todo, não estava acreditando nessa história de reencarnação. Ele fica bastante feliz que conseguiu voltar à vida, mas ele fica mais surpreso em ver uma coisa dessa na sua frente. Achando que com isso ele se tornaria extremamente forte, ele tenta utilizar uma habilidade sua nessa mesa na sua frente. Pensando que iria cortar isso ao meio com a sua mão, ele acaba esmagando quase ela. Desacreditando que esse sistema era só inútil, o sistema responde nosso prota que no momento nosso meninão é extremamente fraco. Por ser fraco demais, ele não consegue fazer nada, porém ele poderá se tornar mais forte no futuro. Porém para isso, ele terá que estar fazendo algumas missões. Para começar, o sistema então entrega ao nosso protagonista uma habilidade. No momento, nosso protagonista pensa que essa habilidade
habilidade é extremamente inútil. Porém, enquanto pensava nisso, ao seu lado seu celular toca. Aceitando a ligação, ele começa a escutar a voz de sua amiga, meio que em uma situação de perigo. Escutando isso, de um outro lado já podemos ver aquele figurante que estava em seu aniversário. Esse queria estar ficando com ela, só que ela não gostava dele. Para isso, ela queria estar indo embora, porém ele não queria estar deixando. Agarrando em seu braço, vemos algo doido começando a rolar. Porém, do fundo, a porta se abre. Aquilo era o nosso prota, que metia uma bicuda na porta. Entrando nesse lugar, todo mundo que estavam ali começa a se perguntar de quem seria esse cara. A nossa Rosinha ficava com a mesma pergunta, mas nosso protagonista, com sangue nos olhos, pedia para que soltasse ela. Andando na direção deles, eles começam a rir de nosso protagonista. Esse chega perto dele, mas ele no momento precisava utilizar uma habilidade sua. Essa era nível rei, e essa habilidade fará os seus oponentes ficar atordoados. Só que nosso protagonista no momento não está conseguindo ativar aquilo. Só que antes de utilizar essa habilidade, ele pede para que a nossa Rosinha fugisse desse lugar. Se sentindo um pouco mais bonito do que antes, ele fala isso para ela. Ao falar, ela não entende tão bem, mas ela sai. Ao sair, nosso protagonista então utiliza a habilidade Rei do Dragão. Ao usar essa habilidade, uma pressão enorme surge naquele lugar. Ambos que estavam ali acabam caindo. Caindo ali, ele fica feliz com isso. Mas em seguida, nosso protagonista começa a perceber uma coisa. Que esse seu oponente estava entrando em um modo Berserk. Se levantando, ele agarra o nosso protagonista pela gola. Pensando que nesse momento ele iria se ferrar bastante, ele pede ao sistema uma ajuda. Porém, no momento, nosso protagonista não tinha nível nenhum para estar conseguindo utilizar outras habilidades. Ele veio aqui para estar ajudando a nossa Rosinha. Porém, no momento, ele pede ajuda para que ela salvasse o nosso protagonista. Ela, dizendo ok, sai pelas portas. Deixando o nosso protagonista ali, ele toma um soco na cara. Isso faz ele cair no chão. Caído ali, ele vê aquele cara andando na sua direção com a garrafa na mão. Porém, ao lado, ele vê alguns farelos de pão. Ao comer aquelas farelas de pão que o nosso prota encontrou ao seu lado, ele vê que conseguiu ganhar um pouco de XP. Graças a isso, ele conseguiu despertar uma nova habilidade. Porém, ele tentou utilizar aquilo, mas no início, isso não funcionou. Ele chegava cada vez mais perto. Depois disso acontecer, nosso protagonista aqui percebe que essa sua nova habilidade é capaz de controlar a mente do cara. Só que isso faz aquele figurante revelar um instinto aí. Depois do botão lá nosso protagonista percebe que há outros figurantes do fundo. Ele manda esse figurante agarrar os outros. Enquanto rolava um negócio aqui, do fundo a porta se abre. Ali aparece a nossa Rosinha. Ela tinha buscado ajuda, só que no momento eles ficam de boca aberta ao ver esse negócio esquisito rolando daqui. Após então esse belo acontecimento, o nosso protagonista sai. Ele vai até uma fonte. Na fonte ele pensava que algo iria rolar com ele e a nossa Rosinha. Só que já que não conseguiu ficar com ela, a sua barriga ronca. Ele comeu alguma coisa antes, mas aquilo não foi o suficiente. Pensando em comer outra coisa melhor, ele sai. Em um outro lugar, já podemos ver o nosso protagonista comendo algo. Ao comer aquilo, uma ligação aparece. Este era basicamente um amigo seu. Ele ligava para avisar nosso prota que ele estava atrasado. Porém, hoje ele fica feliz, pois hoje era o dia de pagamento. Sabendo disso, nosso protagonista levanta rapidão. Felizão da vida, ele pega um busão. Ao chegar em seu trabalho, ele vai até um certo lugar seu para encontrar algumas coisas. Não vendo ninguém ali, nem sequer um funcionário, ele vai até um outro lugar. Porém, chegando neste lugar, ele percebe várias comidas. Ele só pega algumas e faz um belisquinho. Ao comer isso, ele começa a escutar um barulho do fundo. Andando na direção do barulho, ele percebe essa figurante dando uma humilhada básica nesse outro. Este era basicamente o seu amigo. Só que antes de estar indo lá ajudar o seu amigo, nosso protagonista recebe uns hacks. Esse seu hack era basicamente poder comer à vontade. Ele não irá mais se engasgar com qualquer comida. Seu estômago acabou upando um pouco mais rápido. Mas ele resolveu que ele está indo ajudar o seu amigo. Vendo que ela estava chamando ele de gordo, ele começa a ficar irritado com isso. Segurando uma coisa na mão, ele sem querer aperta aquilo forte. Porém, uma coisa sai daquilo e voa na direção do rosto dela. Isto faz ela ficar um pouco irritada. Ele, nesse momento, pensa que seu fim chegou. Porém, quando ela olha para o nosso protagonista, ela para. Ao ver a tal beleza do moleque, essa velha aqui já convida o nosso protagonista para estar saindo para comer algo. Porém, nosso protagonista facilmente aceita. Ele veio até esse lugar para estar comendo algo. Então, como veio, ele então convida o seu amigo para comer. Em seguida, saindo com ele,
ela fica pra trás. Mesmo assim sendo ignorada, ela ainda fica com a ideia na mente que uma hora chegará no moleque. Assim, enquanto comia na mesa lá, ela ao seu lado brota. Só que enquanto comia aquilo, ele perguntava ao seu amigo do porquê não estava comendo. Este, no momento, não estava com grana nenhuma. Sua chefe não quis pagar ele. Ele não queria estar comendo nada, pois não tinha grana nenhuma. Como não tinha, o nosso protagonista inventa uma coisa, que atrás dele estava um cartaz, onde dizia lá que se tomasse 48 dessas geladas, não pagaria nada. Só que mesmo sendo 48 geladas, ele não conseguiria tomar isso tudo de uma vez. Mas o nosso protagonista dizia que estava de boa. Ele tomaria algumas dele no lugar de seu amigo. Então, ao falar isso, ele já cata uma na mão. Agora com aquilo na mão, ele começa a tomar. Em seguida, ao tomar várias, o nosso protagonista percebia que isso não estava fazendo ele ficar bêbado. A velha de seu lado já pensava que o nosso prota estava bêbado, e devido a isso, ele não conseguiria tomar mais. Porém, nosso protagonista dizia que ele conseguiu tomar o que foi necessário. Ela pensou que ele tomou só 48. Saindo com seu amigo, ele volta para só dizer que ele na real tomou 50. Só que antes de sair, nosso protagonista dá um pouquinho de bola pra velha. Saindo então com seu amigo, ele revela para ele que na real nosso protagonista era aquele cara de antes, o Kong, seu velho amigo. Porém, após aquela bela reencarnação, ele agora está nesse corpo magro. Porém, ele não revela ao seu amigo que ganhou aquele hack, em sim revela que passou por algumas cirurgias malucas aí. Só que eles têm um pequeno problema ainda. Aquela velha de antes lá tem algumas conexões com alguns gangsters dessas regiões que nosso prota e seu amigo trabalham. Só que ele fala para que seu amigo não se preocupasse, pois ele armou alguma coisa contra ela. Isso era ligar para uma polícia. E lá dizia alguma coisa que eles estão utilizando algumas coisas falsas em sua loja. Recebendo a ligação, este dali percebe que a loja onde que eles trabalhavam tiveram um fim. Com esse fim, ambos dali saíram bastante felizes. Só que com aquele resultado, trouxe algumas consequências para essas gangues. Esse chefe daqui brigava com um outro figurante. Mas em outro lugar, já podemos ver o nosso protagonista. Ele esperava por um alguém. Esse alguém era na real aquela pessoa que largou um fora lindo em nosso protagonista. E enquanto aquela passava por nosso protagonista, de um outro lado já podemos ver ele comendo algo com o seu amigo. Enquanto comia aquilo, o seu amigo ficava preocupado com algo. Isto era sobre ter grana. Eles no momento foram despedidos dos seus empregos. Agora eles não têm mais nada para comprar. Porém nosso protagonista no momento tinha uma grana sobrando. Eles precisavam pagar a mensalidade de sua faculdade. Para isso ele irá utilizar essa grana para ir. Enquanto pagava isso, ele irá meio que pensar no próximo jeito de estar conseguindo uma grana. Esse amigo de nosso protagonista no momento só pensava como seria seu novo emprego. Enquanto ele ficava pensando nisso, o nosso prota só pensava em comer. Ele comia várias coisas que apareciam na sua frente. Após encher o bucho, o nosso prota sai. Mas no momento podemos ver o nosso protagonista no outro dia. Ele buscava por um emprego. Só que o lugar onde que ele estava confiante que iria conseguir o emprego não aceitou ele. Ele no momento via que sua grana sumia rapidão. Não conseguindo grana nenhuma, ele ficava parado pensando na vida. Enquanto pensava na vida, aquela pessoa que recusou o nosso protagonista antes brota. Esta apareceu com várias figurantes ao seu lado. Vendo o nosso protagonista, várias delas começaram a babar ovo pro cara. Após não perceber a presença de nosso protagonista, essa resolveu querer olhar para o nosso protagonista. Ao olhar, essa fica doida pro moleque. Ela que recusou o cara antes, vai na direção dele. Ele que ficava ali pensando como iria conseguir uma grana, via aquela chegando perto de si. Porém, ao ver ela, ele começou a lembrar dos seus traumas que essa fez com ele no passado. Ela não estava nem aí com o que fez com o moleque antes. Ela só sabia que queria estar indo nele. Ela tentava a sorte. Na sua mente, ela iria fazer uma atuação brava. Pensando que iria cair, ela pensava que o nosso prota iria agarrar ela. Mas ela só bate de frente com o cara. Em sua mente, ela pensa que falhou. Olhando para cima, ela tenta usar outro tipo de coisa para pegar o nosso protagonista de jeito. Mas com ódio nos olhos, nosso protagonista facilmente ignora ela. Com a cara de quem queria espancar a figurante, vemos ela pensando que essa foi a primeira vez que alguma pessoa quis recusar ela. Enquanto ela ficava pensando nisso, ao seu lado dali, brota aquele amigo de nosso protagonista. Ao ver o seu amigo, nosso prota vai até ele. Essa que agarrava no moleque, cai no chão em seguida. As outras que ficam por trás filmavam tudo, mas vendo que ela conseguiu falhar lindo, ela só viu o moleque partindo. Pensando que o moleque não estava ignorando ela
ela tentar a sorte em continuar a querer ficar com o cara. Mas ele, em sua cabeça, escutava um zumbido de uma voz meio que reconhecida. Seguindo o caminho, ele via que outras pessoas apareciam na sua frente. Porém, seu amigo resolveu só querer abrir caminho. Isso que o nosso protagonista acabou de fazer deixou ela só um pouco pé da vida. Enquanto ficava ali no chão, o nosso meninão seguia caminho. Ao seguir o caminho, outros figurantes que era baba-ovo dela ficavam ao seu redor tentando ajudar essa. Ao perceber e ver que aquela lá era duas caras, nosso protagonista nem sequer mais quer ver aquilo na vida. Ele aqui comia alguma coisa, mas também agradecia ao seu amigo por ter chegado em um ótimo momento, pois ele conseguiu meio que retirar o nosso prato de lá a vida. Mas ignorando tudo que acabou de acontecer, ele, o nosso protagonista, começa a conversar sobre o emprego que eles não conseguiram arrumar. Ele iria até que pedir ajuda à sua família, mas nosso protagonista nesse momento aparece. Ele estende um celular na direção de seu amigo, mostrando ali uma coisa. Isso era basicamente o emprego que ele barra conseguiu. Ele só vai precisar fazer algumas coisas. Em troca, o nosso protagonista estará ganhando algumas coisas bem úteis para si, conseguindo vários figurantes ao seu lado. E conseguindo esse emprego, ele estará com a vida feita. Em outro dia, podemos ver o nosso protagonista. Ele ficava no fundo, pois na sua frente ele viu um grupo enorme de figurantes querendo o mesmo emprego. Após 4 horas, podemos ver que o nosso protagonista chegou até o certo cara que ele irá talvez conseguir seu emprego. Assim, o barra talk show que o nosso protagonista acabou de entrar dando início a isso. Eles ali acabam entregando um objetivo para cada um. Eles terão que comer cada coisa esquisita. Seu objetivo é conseguir pontos. Porém, para estar conseguindo alguns pontos, a pessoa terá que ter algum pouco de público. Eles terão apenas 30 minutos para conseguir isso. Só que ao seu lado, um ponto estará aparecendo. O ganhador terá que estar no primeiro lugar. Além de pontos, ele terá que estar fazendo alguma coisa para conquistar o público. Enquanto ficava de fora, ele via aquilo começando. Lá de fundo, nosso protagonista via vários participantes fazendo algumas coisas esquisitas para comer. Esse pegava as misturas. Com essa mistura, ele coloca um sapo junto. Batendo aquilo no sol, ele bota tudo para dentro. Nosso porta que via tudo de fundo pensava que não conseguiria participar disso. Mas convencido em querer aquela grana, ele talvez tentará. Porém, em seguida, outro participante aparece. Esse que pegava uma tripa de alguma coisa, botava num lugar só e botava para dentro. Só que ele viu uma coisa acontecendo, que ele não estava conseguindo público, nem outros que comiam algumas coisas bizarras conseguia bastante. Porém, ele, com seu sistema, tinha uma coisa, só beleza. Achando que com isso iria atrair um pouco de público, ele vê uma outra coisa acontecendo. Essa surge em seguida. Ela, com o picolé na boca, atrai vários gados. Percebendo que nesse momento o nosso protagonista não será mais nada menos do que uma pedra no meio do caminho dele, ele via a sua grana sumindo. Seu sistema até motiva ele a querer desistir. Porém, nosso protagonista, motivado a querer aquilo, pega aquela coisa que estava na sua mão. Dando uma mordida, ele via que aquilo era gostoso, porém, ele queria ganhar um pouco de público. Assim, ele dá uma mordidona naquilo. Ele engole uns palitos junto, mas ao morder aquilo, nossa protagonista percebia que ele não conseguiu público nenhum. Achando que não tinha conseguido nada, ele vê algumas coisas subindo. Não só subindo, o público que assistia aos outros veio todo para o nosso protagonista. Percebendo que ele poderia ter ainda chance de estar conseguindo aquilo ali, vemos um pequeno sorriso nascendo no moleque. Só que agora aqui, para nós aqui ter aquela continuação básica aqui no canal, nós teremos que deixar uma meta de like. Eu vou pedir a vocês 7.000 likes, devido a essa obra aqui na gringa, no espanhol, não tem bastante capítulo. Mas se vocês conseguirem bater a meta, eu estarei tentando encontrar alguns outros capítulos para estar conseguindo trazer aquele resumo básico para vocês. Mas antes de finalizar, queria estar passando aqui para estar agradecendo a cada um de vocês que são membros do canal. E também para o que estão se tornando. Mas para esses, quero dar aquele agradecimento mega especial ao Ricardo, ao Gabriel Anjo, ao Léo e Daniel Miranda. Também agradeço ao Carlos Eduardo. Meu muito obrigado a vocês e os outros membros